O tema da mensagem de hoje é Purim, mudança de... Abra a tua Bíblia no livro de Esther, capítulo 9, versículo 26. Por isso, aqueles dias chamaram Purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido. E que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e do judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Acompanha no quadro Gênesis 3:17, que diz assim: E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois ela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornará. Por isso, aqueles dias chamaram Purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido. E que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e do judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Acompanha no quadro Gênesis 3:17, que diz assim: E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois ela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornará. A Bíblia diz que o inimigo dos hebreus, de Esther e de Mordecai, lançou a sentença em um determinado dia, e a sentença era a sentença do Pur, que a qualquer momento eles iriam morrer. O que era o Pur naquela época? O Pur era o lançamento de sorte. O povo estava condenado a morrer, porque eles diziam que não ficaria nenhum judeu, nenhum povo de Deus sobre a terra, porque eles iriam exterminar todos. Mas como eles não poderiam fazer isso de uma só vez, então haveria o Pur. O Pur significava que lançariam sorte de quem morre primeiro. Amém? Mais ou menos como aconteceu nos campos nazistas. E naquela época, amado, isso era uma repetição, sabe? De desobediência ao que aconteceu no Éden. A Bíblia diz que a serpente, ou seja, o inimigo, ele por um tempo ele conseguiu manipular a Eva, trazendo a sentença de morte sobre a vida do homem e da mulher. Era o início do cativeiro, era um povo livre, eram milhares de pessoas, Eva e o seu esposo Adão, tinha uma família linda, abençoada, sem enfermidade, sem ficar velho. Só que coisa boa. Ninguém tinha obesidade, ninguém tinha AIDS, ninguém tinha câncer, ninguém tinha gripe, não tinha frio, sabe? A terra não produzia espinhos, a terra não produzia nada de ruim, só era do bom e do melhor. Tudo que eles queriam comer estava, sabe, ao seu dispor. Não tinha, amado, nem tristeza, não havia inverno. Era só alegria. E aí então, a Eva achou por bem dar ouvido à voz de Satanás.
E aí então começa o cativeiro, começa o pecado, onde o homem perde a sua liberdade. Ao invés de viver debaixo da bênção de Deus, passou a viver debaixo da sentença do pecado e do jogo do inimigo. Amém? Por que eu fiz essas duas colocações? O livro de Esther e o livro de Gênesis. Porque a história se repete. E nos dias de hoje não está longe também isso. Por mais que é ministrado, que é ensinado, nós estamos falando daquelas pessoas que não conhecem a palavra, falamos daquelas que conhecem e mesmo assim deixam-se levar por esse sentimento maldito de competição, por esse sentimento maldito de pecado e achar que pode fazer e ninguém está vendo. A sequência disso, sabe? O que desencadeia isso é algo muito profundo e muito triste. Letra A. O puro, a sentença do inimigo. Esther capítulo 3, versículo 9 diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou a mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário de Judeu, e lhe disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazer dele o que o melhor for a teu agrado. O rei não sabia quais eram as intenções daquele endemoniado. Ele achava que, de certa forma, este povo judeu ao qual Amã tinha tanto ódio, porque Amã era um povo que ele odiava e Amã era o verdadeiro filho de Satanás, enviado para destruir, porque ele sabia do plano de Deus. Preste atenção, amado, quando Deus tem algo na tua vida para te abençoar, para mudar a tua sentença, a tua sorte, o diabo ele não pode tocar e nem pode mudar os planos de Deus, mas o diabo consegue, infelizmente, tocar em muitas pessoas que através das nossas atitudes o plano de Deus é mudado. Exemplo, quando você está perto de ganhar a bênção, de receber a tua bênção, começa a vir algumas lutas. Ou logo após que você foi abençoado, algumas lutas chegam. Para quê? Para que a gente abre a boca e comece a reclamar dizendo que Deus não está fazendo nada, que Ele não te ouve, que você não sabe por que todos é abençoado, menos você, por que a luta chegou, etc, etc, etc. Porque a mesma boca que profetiza a bênção, por muitas vezes, ela profetiza a maldição. Sabe, irmão? Adão, ele concorda com Eva, mas quando ele vai diante do Senhor, ele diz: mas também a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez comer do fruto. Covarde, não é? Sabe qual era a perspectiva que Deus estava querendo deles? O arrependimento. Mas eles não buscaram arrependimento, eles tentaram justificar o seu próprio erro. E uma coisa que Deus não aceita é quando a gente erra e ainda fica tentando colocar a culpa nos outros, ou culpa em algo. Errou, confessa e acabou. Ele é fiel para mudar a história. Sabe, irmão? Este Amã, ele queria destruir e o rei, inconsciente, estava sendo manipulado por ele. O rei não sabia que a Esther, que o seu nome não era Esther e sim Radassa, esta mulher era judia. Ele não sabia disso. Ele pensava que a Esther era alguém como dos outros povos. Porque se ele tivesse pelo menos a noção de quem era a rainha Esther, ele jamais permitiria isso. Mas o diabo, por muitas vezes, ele quer enganar, ele quer andar, pelos corredores, tentando nos tragar, tentando tirar a tua sorte, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não tem possibilidade, dizendo que esse ano será um ano pior do que os outros. Pode ser para aquele que não confia no Senhor, mas para aquele que está ligado no Senhor não será o pior, e sim será o melhor, porque o Senhor nos faz andar em novidade de vida. Amém, amado? Letra B. O que gerou ao homem a sentença do Éden? O que gerou ao homem, amado? O fortalecimento do inimigo, o fortalecimento da maldição da terra, o roubo sobre o futuro do homem, na verdade, a perda da soberania, né, e do governo que o Senhor tinha sobre nós. Isso tudo foi perdido. A Bíblia diz que tanto Adão como Eva e como todos aqueles que estavam no Éden, ao final do dia, e não se sabe quanto tempo era um dia, porque eles eram eternos,
O dia para nós tem horário. Naquela época não existia horário. O horário, o tempo, a velhice, a enfermidade, a dor, tudo isso aconteceu após o pecado. Antes do pecado, eles viviam num paraíso e eles eram eternos. Mas a Bíblia diz que na virada do dia, o Senhor passeava no jardim com eles. E eles tinham condição de enxergar ao Senhor face a face. Após o pecado, a primeira coisa que eles perderam foi esse governo, essa soberania. Já não conseguiram mais avistar o Senhor. Não conseguiram mais olhar para eles, sabe? E se verem como eterno. Mas eles começaram a olhar e a entender que eles eram vergonha, que eles eram humilhação, que eles passaram a ser escravos. Mas o Senhor te diz, meu irmão, que o tempo do Éden passou, o pecado permaneceu, mas existe alguém que nos purifica até o dia de hoje, e esse alguém é Jesus Cristo. Letra C. Jesus é o nosso purim. É Ele que muda a nossa sorte. É Ele que muda a nossa história. Desde que eu me converti, desde que eu estou no Evangelho, já vai para 20 anos, eu nunca vi uma pessoa que veio do mundo com tantos problemas e quando ela se converteu, continuou do mesmo jeito. É impossível. A Bíblia diz que é impossível você estar na presença de Deus e a sua vida ser a mesma forma. Talvez não haja mudança física, talvez não haja mudança financeira, porque isso depende da condição de cada um. Mas a pessoa em si, ela é mudada, ela é transformada. Amém? Ela tem uma noção de que aquilo que ela fazia, da maneira que ela agia, não agrada o coração de Deus. Então ela por si só, ela já começa a querer mudar. Da mesma forma foi no Império Persa, sabe? Deus transformou aquela maldição em honra. Ou seja, transformou o pur, que era o ato de condenação, no purim, que era o ato de celebração. Deus, Ele quer fazer, sabe, das suas angústias, porque o Senhor sabe que você entrou este ano angustiado, talvez debaixo de uma palavra dizendo, vai ser um ano difícil, nós sabemos como está o governo, sabe, por esses dias, né, vai haver uma grande manifestação, ninguém sabe se consegue tirar a Dilma do poder ou não, não estamos aqui para falar disso, mas nós sabemos que tem uma grande revolução que está para explodir. E que não adianta a gente, sabe, se fazer de ignorante, achar que está tudo bem, que não está. Mas saiba de uma coisa, o nosso governo é Jesus Cristo. O nosso governo humano, que governa o país que nós estamos, é esse que está aí. Só que no mundo espiritual nós somos governados pelo Senhor. Então não há cativeiro que permaneça sobre a tua vida. E neste purim nós iremos fazer vários atos, iremos fazer várias ministrações de unção. Será quebrado o cativeiro da tua vida? Sim. Não importa a brecha até 2014, importa que 2015 Deus está mudando, sabe, toda a situação está revertendo, toda a maldição em bênção. Sabe, amado? Toda a escravidão do pecado Deus quer quebrar. Repete essa oração que está no quadro. Bem forte. Vamos lá? Eu profetizo que hoje está iniciando o meu purim e que todas as bênçãos do purim estarão de agora em diante sobre a minha vida e que hoje inicio plenamente habilitado por essa palavra profética. Profetizo que toda a palavra profética desse jejum se cumpre Creia nisso. Hoje você está começando a galgar, a subir, a caminhar, sabe? Por este caminho que o Senhor traçou e dizendo, hoje eu mudo a sua história. Quantas vezes você ficou dizendo, Senhor, até quando? Poxa Deus, até quando eu vou ter que esperar? Até quando eu vou ter que aguardar? O Senhor te diz, a partir de hoje, esse dia chegou. Creia nisso, meu amado. Letra D. Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Gênesis 3:10 diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu?
comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu. Quando o Senhor amaldiçoa, esta maldição Ele lança sobre a serpente. Alguém diz, se ele não lançou isso sobre Satanás? Não, antes do Éden, Satanás já tinha sido lançado nas trevas, então a maldição dele cada dia só vai aumentando. A conta dele está muito alta. E quando voltar o Senhor Jesus e que realmente vier o arrebatamento, ele que se prepare. Né? Ele é tão infeliz que ele não quer ficar no inferno sozinho, ele quer levar um monte de gente junto com ele. Porque se o inferno fosse bom, ele queria só para ele, não é? Nem ele quer. E a Bíblia diz que nem ele tem a chave do inferno. Satanás está realmente destruído. Mas o Senhor então amaldiçoou aquela serpente porque ela foi consciente no momento em que ela deixou aquele espírito maligno usar o teu corpo. Tem coisas, amado, que nós não somos inocentes. Por mais que você diz, eu não pensei que era assim, mas temos consciência do que é certo e do que é errado. E o que é errado sempre vai ser errado a vida toda. Amém? Então a palavra de Deus nos diz, é bom que nós vigiamos, para que no nosso erro não venhamos pagar um preço tão alto. Não é mesmo? E Adão com Eva, eles estavam nus. Chegou a viração do dia, o Senhor foi visitá-los, como de praxe. E quando ele no meio do jardim começou a dizer, Adão, Eva, aonde vocês estão? Eles estavam escondidos, com vergonha. Eles nunca antes sabiam o que era vergonha. Mas quando o pecado vem, a primeira coisa que ele traz é a vergonha. A primeira coisa que ele traz é a humilhação. E eles se sentiram humilhados, dizendo, Senhor, quando nós ouvimos a tua voz, a gente se escondeu porque estávamos com vergonha. Aí ele diz, vergonha do quê? Nós estamos nus. O Senhor diz, quem te disse que você está nu? Percebe que, até então, toda a geração deles, de filhos, neto, bisneto, tataraneto, porque havia uma multidão de pessoas no jardim do Éden, antes do pecado, viveram sei lá quantas centenas de anos, nunca souberam que estavam nus, nunca teve vergonha um do outro. É como você colocar duas crianças nuas, um menino e uma menina. Para eles normal, eles não sabem o que é isso, são inocentes. Não é verdade? E o Senhor disse, então você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí foi quando ele diz, foi ela que me deu. Sabe, irmão? Tantas coisas o Senhor diz para nós, não faz, não vai, não fale. E às vezes na hora da ira, da raiva, do nervoso, a gente fala mais que o homem da cobra, e depois pagamos um preço alto por isso. Amém? É tempo de vigiar. É tempo de ser mais consciente, pensar um pouco mais antes de falar ou agir. Letra E. Para eu viver o preparo do Purim, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer o meu erro. Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz, amado, que não era mais tempo do povo de Israel ficar na Pérsia. Era para eles estarem com Neemias, sabe, lá em Jerusalém. E isso porque eles não quiseram. O que aconteceu com eles? Eles habilitou o inimigo usar Amã para trazer a sentença de Pur. Havia um tempo que o Senhor disse assim, vocês já estão liberados da Pérsia.
Volte para Jerusalém, mas eles se acomodaram. Eles disseram, não, tá bem aqui tá legal, aqui a gente já constituiu casa, sabe, tá bom. Não vamos voltar lá para a casa onde nós nascemos, para a terra onde nascemos, não. Vamos ficar por aqui mesmo, aqui tá gostoso. O Senhor diz, volta, porque é tempo de voltar, vai vir o tempo da perseguição, e eles não deram crédito. E aí a perseguição chegou. Da mesma forma, amado, foi que Adão, não era tempo de esconder após o pecado. O momento que Adão peca, era tempo dele buscar o perdão, dele buscar no Senhor. Afinal de contas, Deus não era tão amigo dele. O pecado, ele acabou entrando, porque Adão olhou para a esposa, para a mulher. De que forma que ele olhou? Ele estava olhando? Ele disse, bom, o Senhor disse que aquele que comesse do fruto morreria. Ele falou, eu vou perder minha costela, eu vou comer também, depois seja o que Deus quiser. Ele deveria ter feito o quê? Repreendido a Eva e teria dito, não era para fazer isso. Agora o Senhor vai chegar e nós vamos conversar com ele. Deus poderia purificar a Eva. Deus poderia mudar a situação. Mas às vezes nós temos a sentença de dizer assim, já que entortou o caldo, vamos chutar o pau da barraca. Né? Já não tem jeito mesmo. Vamos então entortar, então já vai todo mundo pro brejo. E aí vai todo mundo pro brejo. E a atitude deles é a que por muitas vezes nós perecemos até hoje. Amém, amado? Era tempo de Adão buscar a presença de Deus e o perdão. Amém? Quando o pastor fala no altar, dizendo, olha irmãos, não age assim, não faz assado. Deus para esse ano tem isso. É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? E às vezes a pessoa quer pagar para ver. Que nada, isso não é para mim não. Aí lá na frente, não é que a gente joga praga e nem está desejando nenhum mal. É que quando o Senhor nos avisa é porque vai acontecer. Amém, irmão? Então se nós já sabemos que aquele mal vai acontecer, por que vai então dar asas ao mal, não é? Se a pessoa sabe que agindo daquela maneira ela pode pegar uma enfermidade, porque ela não se cuida, porque ela não come de qualquer jeito, né? Começou com uma pequena pressão alta, daqui a pouco já é diabetes, daqui a pouco está no 2º nível, 3º nível, e aí por falta de quê? De vigilância. E aí a gente quer culpar a Deus dizendo que Deus não nos abençoa, e não é verdade. Se você reparar, o Senhor tenta falar contigo todos os dias, só que a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Amém? Em segundo lugar, eu preciso receber o sacrifício de Jesus. Isaías 53:5 diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que Esther, amado, ela se propôs ao sacrifício, jejuando, se prontificando, para ir diante do rei, com o risco de morrer. Por quê, pastor? Ela não era a esposa do rei? E como esposa ela não podia ir até o rei? Não. A história naquela época era bem diferente. Era o seguinte, ela era a preferida do rei. Mas o costume daquela época era, o rei não tinha só ela de esposa. Ele tinha direito de ter mais 700 concubinas. É tanto que Esther, ela foi eleita de todas elas. A história diz o seguinte, que a rainha Vasti, eu falei isso semana passada, ela se rebeliou contra o rei. Quando o rei chama ela para apresentá-la diante da sociedade, ela bateu o pé dizendo que não ia. Porque ela estava cansada, porque aquilo não era a hora de chamar, e ela não foi. E isso, na época, foi um agravante muito sério, porque estavam todos os prefeitos, governadores, os reis de outras cidades, e ela bateu o pé dizendo que não foi, e o rei foi humilhado diante de tudo, né? Se hoje nós somos um país ainda machista, imagina naquela época, como era, e ele sendo rei, né? Porque o rei na época, era ele, a rainha, ela só tinha autoridade junto ao rei, ela não tinha autonomia. Ela tinha o nome de rainha, mas o rei é quem mandava. Sempre foi assim. E ela então fez isso. Isso já era um projeto de Deus. Aí o rei disse o seguinte, então agora vou levantar outra rainha.
E aí a história diz que eles foram por todas as terras, pegaram aquelas pessoas, né, as moças, e levou para o palácio, tratou dessas moças, até que ele se encontrou com Esther, que era Hadassa, e se apaixonou por ela. E aí tinha todo o propósito de Deus. Essa Esther, quando ela foi falar com o rei, e ela foi interceder pelo povo, ela não preparou ninguém. Ela disse assim para o povo: façam um jejum, inclusive as crianças, orem por mim, porque amanhã eu vou entrar na presença do rei. E uma pessoa que entrava na presença do rei sem ser convidada, isso era uma afronta muito grande. Afronta essa, a mesma que o rei sofreu com a rainha anterior. E ela disse: orem por mim, porque eu vou até ele. Tem duas situações: ou ele pega o cetro de justiça e estende sobre mim para a morte, ou estende sobre mim para a graça. E quando ela se aprontou, se embelezou, se purificou e foi diante do rei, o rei se surpreendeu com a beleza que ela tinha. Se surpreendeu com a unção de Deus que estava sobre ela. E ele então levanta o cetro, e todos achavam que ele ia condená-la. E ele disse: pode entrar, minha rainha, eu sou todo ouvido. E ela então pôde falar com o rei. Sabe, irmão, saiba que nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Tem muitas pessoas que não reconhecem o sacrifício. Jesus pode ser crucificado mais uma vez, sim ou não? Hã? Ele foi crucificado. Ele pode ser crucificado mais uma vez? Não? Como assim, pastor? O que você está falando? Você sabia, cada vez que você erra e continua errando, é como se você estivesse crucificando ele de novo. A cada vez que nós erramos, não é aquele erro que você errou sem querer. Que o erro foi, o pecado foi um acidente. Aquele que você sabe que não é para fazer. E você diz: não, Deus entende todas as coisas. Você está crucificando ele de novo. Porque ele sofre pela sua atitude. Ele pagou um preço muito alto e nós continuamos fazendo mesmo sabendo que é errado. O que será que aconteceu com aquelas pessoas que crucificaram Jesus e não o aceitaram? A sentença de Deus para eles vai ser branda? Você entende que quando nós estamos no Evangelho, Deus não quer condenar ninguém, mas você sabe o que é certo e o que é errado. E quando você continua batendo na tecla, pecando, errando na mesma condição, a sentença daquele que crucificou Jesus é a mesma que tem para você, enquanto você não se arrepender. E se eu morro nesse meio tempo, aí é caixão e vela preta, meu filho. Aí não tem história para você. Não é verdade? Mas ele era crente. E daí? Se a Bíblia diz que a nossa sentença é o do nosso último ato, e o seu último ato você estava em pecado e não deu tempo de se arrepender, podemos brincar com Deus? Não. O Senhor disse: sai destas terras da Pérsia, porque vai vir o tempo da perseguição. Eles não deram ouvido. Chegou a perseguição. Mas a misericórdia do Senhor foi tão infinita, que ele levanta Esther. E Esther sacrifica a própria vida, corre o risco da própria vida, para salvar um povo que era rebelde e teimoso. É tanto que o Senhor dá o livramento na última hora. O rei havia assinado, já havia tirado o anel do dedo e dado a Amã, dizendo: olha, faz a lei, pega aí um pouco de betume, que era como se fosse um piche, e ele então colocava o anel sobre aquele negócio quente, e quando esfriava ficava ali o anel do rei. É como se fosse um carimbo da época. Quando a sentença ou a lei era feita desta maneira, nem o rei revogava. Porque o anel do rei tinha mais autoridade que ele. O anel simbolizava todo o reino. E quando o rei dá aquela sentença que todos os judeus morreriam, Esther, ela se levanta em jejum e vai até o rei e muda a história. Agora imagina, aquele povo estava, sabe,
em toda a aldeia, em todos os lugares, estavam, já não conseguia mais dormir, porque no outro dia seria o dia deles morrerem. Sabe como que era a lei? Era assim: os guardas ou todas as pessoas da cidade iam em direção a matar essas pessoas, a feri-los, a machucá-los, e eles não poderiam se defender. Imagina, né? Quando Esther consegue mudar essa história, o rei não podia mais voltar atrás. Mas ela disse, então mude a história dizendo que eles podem pelo menos se defender. E na defesa, Deus vai ser com eles e eles venceram. Sabe, irmão? O calcanhar foi ferido. Foi o calcanhar de Jesus. Quando lá na profecia do Éden, o Senhor disse assim, e ela, que era a serpente, ferirá o calcanhar da sua descendência, estava falando de Jesus. Ferir o calcanhar quer dizer aquele que pagou a sua própria vida pela traição dos seus. Jesus veio para nós e todos os traíram. E ele foi crucificado. E ele pagou o preço da morte com a sua vida, para que hoje eu e você tivesse esse Purim. O tempo de libertação. O tempo de fugir da perseguição. Em terceiro lugar, eu preciso da proteção do rei Jesus. Isaías 10, 27 diz assim, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Sabe, irmão, habilitada pela unção de rainha, Esther, então, ela pôde ir diante do rei e denunciar o inimigo e gerar o Purim. Ela foi ao rei dizendo assim, escuta, este povo, a quem Amã quer matar é o meu povo. Eu sou judia. Meu nome não é Esther, é Hadassah. E conta toda a história. Perdi os meus pais. Quem me criou foi um primo, Mardoqueu. Foi ele que me colocou aqui, que achou por bem que eu viesse, porque ela foi tirada do seio da família. Ela não veio porque ela quis, ela não fez um concurso e disse, nossa, passei. Ela não queria, porque ela tinha a consciência que ela poderia ser prostituta do rei, concubina. E ela não queria isso para ela. Só que naquela época não tinha como. Os guardas iam nas casas onde tinha as moças e levavam. E quando Mardoqueu viu aquela situação, Deus falou para ele, fique em paz, fala para ela aí, porque eu vou mudar a sorte dela. De escrava ela vai ser rainha, e ninguém vai tocar nela até que eu ordene. Sabe, irmão, da mesma forma, aquele que pisar a cabeça da serpente, nos dará cobertura do sangue. A palavra diz que esta é a unção. O Senhor te diz, pisa no mal, sabe? Ordena que ele caia por terra da tua vida. Toda perseguição que entrar na sua vida, você diz, eu cumpri a festa do Purim, eu cumpri o mandamento do Senhor e eu não aceito este mal sobre a minha vida. E você pode ter certeza que Deus se lembrará de ti. Amém? Deus colocou sobre vergonha do pecado o homem e o vestiu como vestes, roupas, pele de animal, lá no Éden. Por quê? Porque aquele animal que foi sacrificado, o primeiro animal que foi sacrificado, foi para vestir o homem. Até então nunca tinha morrido nenhum animal. Adão e Eva, a Bíblia diz que eles estavam nus. Eles se cobriram com folha. Folha daqui a pouco seca, murcha, cai. Não é verdade? O Senhor faz o primeiro sacrifício, representando o sacrifício de Jesus. Representando, amado, sabe? A proteção do rei. Tenha certeza que o sacrifício da cruz, o sangue derramado, ele tem poder de ativar na sua vida todos os dias e te liberar de toda a maldição do pecado. Letra F. O Purim traz a unção da alegria que não terá fim. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor
e no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se clame carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém, meu irmão? Deus quer mudar a sua história, porque o Purim nos traz constante alegria. Você está bem com dinheiro no bolso, todo mundo na sua casa está, trabalhando, todo mundo está com saúde, mas se vier a perseguição de alguma forma, você consegue continuar bem? Ninguém fica bem com perseguição. Seja a perseguição do governo, a perseguição está ligada ao medo, não é? Está ligada à morte, está ligado a perdas, a danos. E quando nós sofremos perseguições, a gente tem o costume de ficar muito chateado. Tem pessoas que sofrem perseguição na empresa, na escola. Outros sofrem perseguição na família. Em tantos lugares. A gente não consegue ficar bem. Talvez não é nada que está te ferindo diretamente, mas você sabe que aquilo mexe com o seu psicológico. O Senhor te diz assim, meu irmão: cumpra o meu mandamento e eu retirarei a perseguição da sua vida. Amém? Para você ver que até hoje, todos os judeus, eles fazem essas celebrações. Talvez você pode dizer assim, mas que coisa boba. Lá no passado, porque Esther, foi alguém levantada pelo Senhor e Deus mudou a sorte daquele povo. Mas hoje em dia o mundo mudou. Não mudou não, irmão. Perseguição continua de todos os lados. O diabo continua diabo. Agora, sabe, a diferença do demônio agora é que ele está mais tecnológico, Ele é high-tech, high definition. Ele consegue estar em todos os lugares agora muito mais rápido. E consegue, nos deixar para baixo. Nos não, porque na nossa vida ele não tem mais poder, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você declarasse comigo. Eu vou falar e você vai repetir. Amém? Repita comigo. Profetizo um tempo de Purim sobre a minha vida. Pois Purim é alegria. Purim é regozijo. Purim é felicidade. E Purim é honra. Amém? É isso que você precisa começar a viver. Naquele dia em diante, eles passaram a viver a alegria. Passaram a noite talvez chorando, dizendo o que vai ser de nós amanhã. Amanhã é o dia do nosso massacre. Amanhã é o dia da gente morrer. E Deus muda a história deles. E Deus muda o cativeiro deles. E eles passaram então a ter alegria, passaram então a ter regozijo, passaram a ter felicidade. E a partir daquele dia, todo o povo judeu foi honrado. E é isso que Deus quer para a tua vida, honra. E esta honra virá. Amém?